Olá, queridos alunos. Sejam todos bem-vindos novamente à trilha da Lei Robin Hood, do curso Critérios Sociais. Nós agora vamos iniciar o módulo 3, que fala do critério produção de alimentos. Eu sou a professora Isabela Biondini e esse material foi elaborado por mim e pelo Tiago Emanuel, que é engenheiro agrônomo e coordenador técnico da Emater. Eu sou especialista em políticas públicas e gestão governamental, bacharel em direito, pós-graduado em gestão de projetos, mestre em administração pública, professora da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro e coordenadora dos cursos GAD. E por 20 anos fui coordenadora da Lei Robin Hood dentro da Fundação João Pinheiro. Nós, então, vamos continuar falando nesse módulo sobre o critério produção de alimentos. Esse módulo ele faz parte dessa trilha de aprendizagem, né, que é uma trilha completa, que trata de todos os critérios de distribuição da Lei Robin Hood ou da Lei do ICMS Solidário, vocês podem escolher o nome. Nesse módulo, nós vamos concentrar, né, nossa conversa sobre o critério produção de alimentos, ok? Esse critério, ele vem definido, né, na Lei Estadual 18030 de 2009, a lei que trata da distribuição do ICMS para os municípios mineiros. Ele faz parte, ele é um dos 18 critérios de rateio, fazendo parte dessa distribuição do ICMS ao longo dos anos. Ele foi criado dentro do escopo da Lei 12.428, de 96, e se mantém até os dias de hoje. Quando ele foi criado, ele respondia por 0,66% do bolo dos 25% que pertence aos municípios, conforme está definido na lei estadual, que regulamenta o artigo 158, parágrafo único, inciso 2º da Constituição Federal. E esse critério, ele está subdividido em subcritérios, que seria a área cultivada do município, número de pequenos produtores rurais, existência no município de programa ou estrutura que apoie o pequeno produtor e a comercialização dos produtos, e a existência de órgão de apoio ao desenvolvimento agropecuário. Esses eram os critérios que vigoravam nessa primeira versão da Lei Robin Hood. Ele estava definido no artigo 5º, que vai falar o seguinte: os dados referentes ao inciso 6º do artigo 1º dessa lei, que é o artigo 6º, ele trata, né, ele lista o critério de produção de alimentos, relativo à produção de alimentos, serão fornecidos pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que fará publicar a cada trimestre civil, no órgão oficial do Estado, as informações pertinentes às alíneas enumeradas neste inciso, que vigorarão no trimestre subsequente. Então, as alíneas a seguir, elas enumeram aqueles 4 subcritérios que eu listei para vocês anteriormente e define os pesos de cada subcritério para a formação do índice produção de alimentos. Vale dizer, né, que nas 2 primeiras versões que trata do critério de produção de alimentos, ele era considerado um critério trimestral. Então, a cada trimestre nós tínhamos uma nova apuração, uma nova lista com os valores calculados, né, de índice, conforme esses 4 critérios que estão colocados aí. No entanto, na última versão da lei, que é a 18030, esse critério ele passa por uma alteração e ele passa a ser semestral, ok? Uma nota que é muito importante dizer é que na própria lei 12.428
228 de 96, ficou definido que haveria ampliação do peso de 0,6 para 1% do ICMS pertencente aos municípios. Então, a partir de 98, o critério produção de alimentos passa a responder por 1% dentro dos 25% a serem distribuídos pela Lei Robin Hood. A última versão da lei, que ficou conhecida como ICMS solidário, o critério ele passa por mudanças significativas. E aí, já vale destacar para vocês que uma dessas mudanças, que a principal mudança se refere aos pesos de cada subcritério. Então, o subcritério área cultivada do município, que compara a área do município com a área cultivada do estado, por exemplo, passou de 50% para 35%. Um número de pequenos produtores agropecuários, a comparação deles com o número de pequenos produtores agropecuários do estado, 30%. Mais 30% com base nos municípios onde existe programa ou estrutura de apoio, ou órgão de apoio à produção, ao desenvolvimento e à comercialização dos produtos agropecuários. E aí leva-se em consideração o número existente, né, desses órgãos ou desses programas dentro do município, comparativamente ao somatório do estado. E 5% serão distribuídos àqueles municípios onde existe um Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável em execução. Como é possível perceber pela comparação entre as duas leis, houve algumas mudanças em relação aos pesos, como eu já destaquei, e o reposicionamento conceitual, porque agora a lei deixa explícita o que é entendido, né, como pequeno produtor rural. E aí vem no parágrafo 1º explicando que o pequeno produtor rural ele tem que preencher certos requisitos. Manter até 2 empregados permanentes, permitida a contratação eventual de terceiros, ter no mínimo 80% de sua renda bruta anual proveniente da exploração agropecuária e residir na propriedade rural ou em aglomerado urbano próximo. Então, esses são os requisitos para se enquadrar como pequeno produtor, ok? Outra nota importante é que se mantém a lógica da observância das áreas cultivadas, do número de pequenos produtores, a existência ou não de programas e estruturas que venham apoiar os pequenos produtores na produção e na comercialização. Embora isso tenha sido incluída, a ideia do programa, né, voltado ao desenvolvimento dos pequenos produtores rurais, nessa última versão. Outra inovação que foi trazida foi a questão dos conselhos. A pontuação que advém pelo fato do município possuir conselho municipal e plano municipal de desenvolvimento rural sustentável. E isso, gente, comunica, né, reforça uma ideia que vem prevalecendo nos últimos tempos em relação aos pilares das políticas públicas setoriais, que é a questão da existência de conselho, a questão da existência de plano e o fundo, né? Então, no caso aqui, só o fundo é que não foi listado, né, como um subcritério dentro do critério de produção de alimentos. Bom, então, como foi definido na 18030, a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais, a Emater, ela passa a ser o órgão responsável pela apuração e pela publicação do índice de produção. É o papel da empresa receber, gerenciar os dados relacionados aos subcritérios que estão listados na lei.
A dinâmica normalmente estabelecida inicia-se com o levantamento dos dados e das informações nas propriedades rurais situadas dentro do município e que se enquadram, né, dentro das exigências definidas pela norma. E a seguir agora, né, nós vamos mostrar para vocês um pouco mais, vamos entender um pouco melhor como os critérios são abordados, os subcritérios, na verdade, né? O primeiro subcritério é a área plantada, e ela responde por 35% do valor do critério produção de alimentos. Então, é 35 de 1%, né? Então, a gente tem que fazer um cálculo matemático aí. Aí, o 1% a gente compara, né, com 100% e aí faz a divisão dos 35. Para apurá-lo, a Emater ela possui um sistema que é chamado de safras, onde as informações são inseridas pelos escritórios locais, que naqueles municípios em que tem, né, os escritórios locais, são informações de todos os produtores agropecuários dos diversos grupos de produtos. Essas informações são levantadas mensalmente nos grupos, né? Então, são culturas anuais, cafeicultura, culturas perenes e semiperenes, fruticulturas e outras culturas. Os dados inseridos buscam informar a área plantada, a produtividade, a produção, o número de produtores familiares e não familiares e percentuais da produção da agricultura familiar. São somadas todas as áreas plantadas de todos os produtos agrícolas de 2 anos anteriores ao ano da vigência de cada município e extraída a média aritmética. Essa média é somada à área plantada de pastagens, cuja fonte foi o último censo agrícola realizado pelo IBGE. Em relação ao segundo subcritério, que é o número de pequenos produtores rurais, como a gente já falou, esse conceito foi trazido pela lei, né? Foi definido qual seria, né? Qual seria o entendimento em torno do que é um pequeno produtor rural. E aí, para esse subcritério, ficou definido o peso de 30%. Esse item ele é levantado pelos técnicos locais, tendo como base vários indicadores, como o número de estabelecimentos da agricultura familiar, do censo agropecuário, o número de declarações de aptidão ao PRONAF, famílias cadastradas no programa de saúde, o número de agricultores assistidos pela Emater, diagnósticos municipais, dentre outros. Nos municípios onde não há um convênio com a Emater, esse número ele é informado pela prefeitura, ele é levantado pela prefeitura e informado por ela. A partir desses dados são feitas as inserções no sistema da Emater, possibilitando a consolidação dos dados em todo o estado. Em relação ao programa ou estrutura de apoio, ou órgão de apoio ao desenvolvimento e comercialização de produtos agropecuários nos municípios. Esse subcritério responde por 30% do valor, e nesse item são incluídos o número de agricultores familiares atendidos em cada município com base nas políticas públicas. E vão ser considerados, nesse caso, os programas, como programas de apoio ao desenvolvimento e comercialização. Essas informações elas são levantadas, né, são informadas pela prefeitura e pelos técnicos da Emater, e os dados também são inseridos via sistema, dado levantado para cada município e consolidado no estado inteiro. Em relação à extensão rural, nesse aspecto vão ser considerados o número de agricultores familiares, lembrando que esse critério é um critério semestral, então a nossa periodicidade de apuração vai ser pelo semestre, sem repetição pela Emater no município. A Emater ela possui um sistema denominado de cadastro de público, onde são cadastrados todo o agricultor familiar, né, ou agricultora,
atendido pelos técnicos de cada município, com dados pessoais, CPF, endereço, informações do estabelecimento rural, dados, produtos que são atendidos, entre outros. Essa informação, ela é retirada do sistema mencionado, né, e hospedado na intranet da Emater. Esse aqui é a carinha do formulário, no qual os técnicos preenchem para se apurar os indicadores que a gente necessita para o cálculo do índice. Para os municípios que são conveniados, os técnicos fazem o levantamento. Os municípios que não são conveniados, as informações são repassadas pela prefeitura ao escritório local mais próximo. Estes vão alimentar o sistema e que vai permitir que o escritório central da Emater, que fica aqui em Belo Horizonte, né, na capital mineira, consolide todas as informações recebidas, e essas informações elas são repassadas à Fundação João Pinheiro para consolidá-las junto com os demais índices de distribuição. Uma questão que é importante, né? Os dados constitutivos dos índices está previsto no parágrafo 2º do artigo 3º da 18030. Os dados constitutivos dos índices a que se referem esse artigo serão apurados em maio para vigorar em julho a dezembro e vão ser apurados em novembro para vigorar de janeiro a junho, porque tem um caráter semestral, como eu disse. E a publicação dos índices definitivos, elas devem ocorrer respectivamente até 15 de junho e até 15 de dezembro, de maneira que se tenha tempo hábil para apresentar recurso caso o município não concorde com alguma informação e seja sendo possível, assim, o ajuste antes da vigência do índice, antes do índice começar a distribuir o recurso do ICMS. Esse índice ele vai ser formado, então, pelos subíndices, né, gerados a partir dos subcritérios, e vai ser ponderado pelo peso de cada subcritério. As prefeituras que não são conveniadas com a Emater não vão ter acesso ao sistema do ICMS solidário da Emater, mas elas vão poder, né, acessar as informações pelo site da Fundação João Pinheiro. Agora o cálculo, em relação ao cálculo, né? Como eu disse, é um cálculo muito simples, né? Para qualquer um dos subcritérios ou dos subíndices, né? Que aqui a gente já está falando do cálculo do índice. A gente sempre considera a informação do município em relação ao somatório do estado. Então, por exemplo, no primeiro subcritério, que se refere à área plantada em hectare, então vai levar em consideração a área plantada do município dividida, né, sobre a área plantada total do estado. E aí, com isso, a gente vai chegar em um percentual, né? Então, esse percentual vai refletir a lógica de qual que é a participação do município dentro do total do estado. O mesmo vai acontecer com o subcritério número de produtores rurais, onde vai ser considerado o número de pequenos produtores do município em relação ao total do estado. Mesma coisa vai acontecer em relação aos programas ou estruturas de apoio, onde vão ser considerados o número de pequenos produtores atendidos no município em relação ao somatório do estado. E para o cálculo do subcritério, que leva em consideração a existência de conselho e de plano de desenvolvimento rural sustentável, vai contar, né, se existe e se sim, qual que é a participação do município no somatório do estado, somando, né, o conselho com o plano de desenvolvimento, ok? E aí, com isso, gente, a gente encerra a nossa conversa, né, sobre o critério produção de alimentos. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a equipe do EAD da Fundação João Pinheiro, que a gente está à disposição para poder atendê-los. E deixamos a dica, né, para que vocês continuem
realizando os demais cursos da trilha da Lei Robin Hood. Agradecemos imensamente de terem ficado conosco até aqui. Um grande abraço e tchau, tchau.